Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que têm prazer de ouvir a palavra do Senhor. Se você é aquele que ama Deus, assim tem agora essa comunicação, essa aliança, compartilhando aí com esta palavra poderosa, esta palavra que é lâmpada para os teus pés, luz para o teu entendimento, essa palavra que é o alimento espiritual para o teu espírito, ela é o pão que desceu do céu, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai do Pai senão por Jesus. Então nesta noite possamos trazer aqui uma palavra tão poderosa para nossas vidas. Paulo, ele começa aqui a pensar num dia difícil. Quais são os dias difíceis? Nós vamos meditar nessa passagem que Paulo está despertando a nós entender, buscar e orar ao Senhor. Primeiro, o versículo capítulo 3 diz: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, preguiçosos, aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, pois, tanto desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixaram levar por toda a espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A semelhança de Jonas e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem. Em verdade, são homens que tiveram suas mentes corrompidas. Mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez de que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Soberano nosso Deus e Pai, tenha graça e misericórdia em nossas vidas. Aqui está a tua palavra. É uma palavra que muitos hoje não querem meditar, mas me dê graça nela. Quero, sim, Deus, meditar e ver as possibilidades de cada um, para que nós possamos, Deus, caminhar no Deus caminho, adorando a Ti, sendo fiel, no nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, esta palavra nos nossos dias de hoje. Nós sabemos que os tempos estão difíceis. Aqui, aleluia, possamos meditar nesta palavra. Primeiro, Paulo diz: sabe, entretanto, disto. Está pedindo para nós saber do que ele vai falar, do que está acontecendo. Aí ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E nós estamos vivendo esse tempo já na nossa época, um tempo terrível. É uma frieza, é contendas, é homens, mulheres competindo, quem é o melhor, quem é aquele que tem estabilidade,
ali na sua própria vida, nós temos que entender que devemos se estabilizar, se apoiar, se firmar no Senhor Jesus, para que nós tenhamos tempo de refrigério, tempo de bonança. É no Senhor que nós adquirimos esta graça e esta misericórdia. Tudo isso é no nome do Senhor Jesus. E Paulo disse que sobrevirão, tempos difíceis, e aqui está no nosso tempo a dificuldade. Hoje é muito difícil para se ministrar o Evangelho. Por quê, irmão? Porque, aleluia, há muita competição, há muitos desejos em direção diferente, há muitas pessoas que não dão crédito à palavra, que não dão ouvido à verdade. Então se torna um dia difícil, porque nós vamos ensinar a palavra da vida e as pessoas não têm vontade, não têm desejo, prazer, e vai se tornando difícil. Posso dizer a você que para a minha vida é um tempo de facilidade, é um tempo de bonança, é um tempo de alegria. Por quê? Porque eu emprego meu tempo no Senhor. Eu busco a palavra, leio a palavra e peço a Ele a misericórdia, peço a Ele a interpretação. Posso também fazer uma pergunta a você: e você, como que é esse tempo para você? É um tempo fácil? É um tempo difícil? É um tempo de paz ou é tempo de alegria? Como é que você está assim passando? E pode, nessa noite da glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode dar a Ele ainda um testemunho da sua vida com abundância, porque Paulo diz que sobrevém, mas porque sobrevém os tempos difíceis, nós vamos ter a dificuldade na realidade de viver com essas pessoas, porque é difícil se viver com alguém que é o contrário de você, alguém que pensa diferente, alguém que quer algo diferente do que você quer. Aí vai se tornando os tempos difíceis da sua vida. Que olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, e quando se tem um casal que não tem concordância, quando tem um casal que não tem união, olha como é que fica difícil nessa casa, olha como é que fica difícil para a família, para os filhos, até mesmo para o próprio casal, porque eles não vão ter diálogo, eles não vão ter vitória, porque na vida deles é uma vida de derrota, é uma vida de margilência, é uma vida distanciada de Deus. E nós vemos que vai se tornando um tempo difícil de se viver. Quando se fala as pessoas, esta palavra, nós vamos encontrar no coração dessas pessoas o ódio, nós vamos encontrar no coração das pessoas a desavença, nós não vamos encontrar aceitação, porque dentro do coração dessas pessoas está a dificuldade junto aí com as tribulação, e essas pessoas, elas estão tempo de se estourar. Por quê? Porque o ódio tem crescido, a perversidade tem crescido, a maldade tem saneado, seu coração vai ficando lodento. Difícil de aceitar a Jesus, difícil de ter paz, difícil de viver em concordância. Aí então Paulo disse que sobrevém tempos, nos últimos dias. Já estava tendo esta visão, já estava tendo essa dificuldade, já estava vindo esse tempo de terrível, esse tempo difícil da vida. E vamos aqui para nós entender na teoria da palavra que o período histórico chamado pelos autores bíblicos de últimos dias, diz aleluia,
último dia, o final dos tempos. Já chamava último dia o final dos tempos. É o que Paulo aqui está ensinando a Timóteo. Corresponde à era messiânica e iniciou-se com a primeira vinda de Jesus Cristo e se, aleluia, encerrará com a segunda e gloriosa volta do Senhor Jesus. Aí nós temos referência em Atos dos Apóstolos 2 e 17, 1 Timóteo 4 e 1, Hebreus capítulo 1 e 2, 1 Pedro 1 e versículo 20, 2 Pedro capítulo 2, verso 18, é onde nós vamos ter essas referências dos tempos, das horas, dos momentos difíceis da vida. E para nós ter uma vida abençoada, para nós ter uma vida bem sucedida, é preciso nós ter um coração humilde, com paciência, com sabedoria, para que nós possamos negociar verdadeiramente sobre o diálogo, sobre a palavra, que nós venha trazer ela ao nosso coração, porque sem Deus o homem ele é comparado com uma folha que cai da árvore e ela será servida de esterco e todos pisarão por cima. Mas o homem que tem na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, a fé em Jesus, ele é sim comparado a uma árvore plantada diante das águas. E veja como a árvore plantada diante das águas, como ela é muito linda e dá os seus frutos nas estações certas. Então nós podemos ter, um conhecimento da palavra para nós botar ela na nossa vida. O ser humano, desde a queda de Adão em Gênesis capítulo 3, vem sendo incomparado características diabólicas em seu comportamento como indivíduo, sociedade, como indivíduo e sociedade. O homem vem, desde a queda de Adão, ele vem competindo, ele vem caído no pecado, desde o tempo de Adão. E o homem que vem trilhando o caminho da iniquidade, no caminho da desobediência. Aqui diz a palavra, porque Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Mas lá em Gênesis 3 fala que o homem caiu, o homem mudou, que o homem agora ele vive pelos seus querer, aleluia, ele é incorporado caracteristicamente diabólico. Ele deu lugar às trevas, ele deixou o diabo habitar no seu coração, ele deixou o diabo colocar os planos dele na vida da pessoa, e assim essa pessoa ela está sendo guiada pelas trevas, porque ela não obedece a Deus, não faz a vontade de Deus e faz a sua própria vontade. Se torna tempo difícil, torna últimos dias até para essas pessoas que assim andam. É a palavra de Deus que vai nos ensinando. Paulo usa a expressão grega original, que é prilautor, para descrever esse crescente e acentuado amor dos indivíduos humanos por si mesmo. São egoístas, são pessoas difíceis de se lutar. Por isso que nós vemos aí como é difícil de compreender o ser humano, de andar com ele, de viver com ele, porque ele vai oscilando muito. Um dia está bem, um dia está mal, um dia ele aceita, um dia ele rejeita, um dia ele está
ali de acordo, outro dia está discordando, e ali vai aplicando na sua vida a desobediência. No versículo 3, Paulo vai dando uma lição para nós. Sem amor, essas pessoas vão ficando sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, são cruéis, inimigos do bem. Meu amigo, nós vemos muitas pessoas desse jeito, pessoas sem amor, sem capaz de perdoar, pessoas embriagados com as perversidades, com a maldade. São pessoas que trazem no coração a calúnia. Eles não têm domínio próprio, porque eles são governados pelo ódio, governados pela maldade, governados pelos seus prazeres, pelas influências deste mundo. São assim, um dia tão difícil. Como é que nós vamos ter com as pessoas um companheirismo, com pessoas mal-humoradas, com pessoas caluniadoras, com pessoas que não têm muita capacidade de ter um domínio próprio, porque eles são dominados pela carne, pelo prazer. Como é que vai viver com essas pessoas? A gente não tem a mínima condição de viver, de dois seres humanos viver. Quando não tem concordância, não pode ter união, não pode viver junto, se eles são de pessoas diferentes, de pensamento diferente, de vontade diferente. Como é que essas pessoas vão viver numa casa dialogando? Vai ser difícil. Por isso que Paulo diz: sobrevirão tempos difíceis. Sem amor. Esse versículo, ele revela tudo que hoje nós estamos vivendo. Cadê o amor das pessoas? São amor fingido. Finge que ama a Deus, finge que ama a outra pessoa, os filhos, mas na hora eles atacam, na hora eles destroem, porque não tem amor, porque não tem dentro do coração a firmeza. São pessoas que são levadas por o mar do fingimento, pessoas que são que nem as ondas, eles sobem e depois eles terminam em nada, anda oscilando, são energias negativas. Como é que você quer ter uma vida abençoada, que você tem um coração perverso, atraidor de enfermidade? Porque Jesus é a saúde. Se Ele estiver em você, você terá a saúde, a paz, a força, a longanimidade, a bondade e a misericórdia. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, que é o que a gente vê muito aí, pessoas caluniando, pessoas sem domínio próprio, são pessoas cruéis, inimigo do bem, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 3. Quem ouve essa palavra? Muita gente ouve e diz: olha, o irmão só prega acusando. Acusar é quando eu digo que tu está fazendo para outra pessoa, mas quando eu estou lendo a escrita enviada por Deus, esta palavra é para tu observar, é para tu se livrar do laço, é para tu se livrar da morte eterna, é para tu se livrar das maldições. A palavra de Deus é uma escada que leva o homem ao céu, mas é preciso do teu coração humilde para receber essa palavra, porque ela pesa para quem não quer ela, mas é na maneira para quem quer ter ela na vida.
Muitas vezes eu lendo aqui, uma certa pessoa chegou e disse que eu estava acusando. Só pede para acusar, não, minha filha, porque a tua vida é feita de acusação, a tua vida está descaracterizada, a tua vida está sem o amor, a tua vida está sem iluminação, a tua vida não tem comunhão com a vida, comunhão com a luz, e por isso que você, na realidade, acha que está certa, mas não obedece a palavra. Porque se nós só ler e não viver, nada vai seguir. É mesmo que você está com fome, olha para a comida, passar de longe, não comer, vai embora com fome, e vai no caminho dar uma agonia de fome. Não é só ver que vai encher o bucho, não. Nem é só ler que você vai dizer que está seguindo. Primeiro você lê, depois você observa, depois você cata a palavra para você e bota ela em prática na tua vida. Vai viver a verdade, vai renunciar o pecado, sai desta ilusão, muita ilusão, porque o dia é difícil. Coração sem amor, diz o apóstolo Paulo. Sem amor, incapaz de perdoar. Caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E no versículo 4, traidores, inconsequentes, orgulhos, são pessoas orgulhosas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que ia chegar tempo que nós ia encontrar pessoas mais amigos do mundo, mais amigos dos prazeres, mais verdadeiramente carnal do que sendo espiritual, amigo de Deus. Quem quer ouvir esta palavra? Mas diz assim a Bíblia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala para a igreja. Aleluia. É difícil o que Paulo está falando, mas tudo é possível aquele que crê. Tem uns que têm aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, fazendo o quê? Afasta-te, portanto, deste também. Paulo não manda a gente se chegar a ele, não. Paulo manda a gente se afastar dessas pessoas. Versículo 5 está dizendo: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, pois não desta pessoa. Está vendo, amados? Nós não somos obrigados a estar ligados com essas pessoas maldosas, com essas pessoas incapazes de fazer o bem, essas pessoas que negam a palavra. Que aliança tem a luz com as trevas? E a pessoa dizer que a gente é orgulhoso. Orgulhoso é ele que está rejeitando a palavra, está rejeitando a reconciliação com Deus, está rejeitando a viver na humildade. É pessoas escrupulosas, com aparência de piedade, orgulhosos, mais amigos de prazeres de que amigo de Deus. Tiago diz assim, olha, Tiago 4:4, quem se constitui ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. É o vice e o verso. A palavra é para nós ler. Agora, se eu quiser botar ela na minha vida, eu tenho que aplicar ela na minha vida.
para ele viver uma vida de obediência, um coração amparado, com a palavra fortificada e com crédito com Deus. Quando orar, Deus ele vai responder. Deus não vai responder essas pessoas que vivem numa vida dessa, inconsequentes. Deus não vai ouvir os pecadores que amam o pecado, não. Porque são pessoas assim que se intrometem. Olha só, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Olha para ver a facilidade quando o homem vive nas trevas, no mundo da desilusão, sem fazer a vontade de Deus. Ele vai encontrar um bocado de truteiro aí, de mulher, entra nas casas e seduz e ganha. Aquelas mulheres, você tem que ver tantas mulheres aí que não tem marido, buchuda, tendo filho, não quer saber de Deus. São pessoas que se entregam à vaidade, se entregam aos prazeres, se entregam aos mentirosos, se entregam aos homens vaidosos, aqueles que têm a sua capacidade de viver suas vidas próprias sem domínio. É Deus que fala essa palavra, irmãos, não é o homem não. É Deus que tem botado no coração de Paulo, de Timóteo, para eles falar para a igreja. Até que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Essa palavra é muito dura, né? Agora, mais dura é o seu coração planificado. Mais duro é a sua vida sem Deus. Porque não é só falar em Deus que Ele vai estar na sua vida, não. Para estar na sua vida precisa você exatamente observar o que Jesus disse: Ele que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir e me convidar, eu entrarei, serei com ele comigo. Apocalipse 3:20. Você tem que deixar Jesus moldar a sua vida, mudar a sua vida. De um homem velho tem que morrer e tem que continuar, é a nova criatura, e deixar o Espírito Santo fazer uma criatividade na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos meditar na palavra de Deus, porque são, aleluia, muito bom para nós. A palavra do Senhor é um alimento. Versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Será que na realidade as pessoas entendem mesmo? Quem é essas pessoas que estão sempre aprendendo? É aquelas que estão sempre na igreja, sempre na palavra, sempre ali, mas não deixam o pecado, mas não deixam o Espírito Santo converter e mudar a sua vida. Eles não vão ao conhecimento da verdade, eles sempre vivem na mentira. É tempo difícil, é tempo que chega
para você, últimos dias, tempo difíceis, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança, olha só, de Jambres, dois varão que erraram, mas ele estava ali no meio de Moisés. Moisés ensinava eles todos os dias e eles não deixavam o coração chegar ao conhecimento da verdade. Aí Paulo diz que ele é semelhante de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Hoje nós vemos tanta pessoa contra a gente, né? Contra a palavra, contra o trabalho, contra o ser humano que quer o bem. Porque se as pessoas não fossem contra, era exatamente como Jesus disse: aquele que comigo não junta, espalha. Jesus disse: aquele que não é comigo é contra mim. Então, se os irmãos eles são contra a palavra, é contra Deus. Se eles não juntam, eles se espalham. É como massa no ventilador. É irmão fraco se espalhando para todo lado. Não chega o conhecimento da verdade. Caluniadores, discórdia. Eita Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, dessas almas penosas, carnais, tem misericórdia delas. Ouve a palavra, mas não se alinha à palavra. Eles são comparados a Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São o quê? São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Peça a Deus a misericórdia, irmãos. Você que se encontra desta forma, peça misericórdia. Está sendo reprovado na sua fé, a sua vivência, a sua vida. O seu trabalho está tudo desaprovado, porque você é um rebelde contra o próprio Deus. Essa palavra não é boa para você, mas é um remédio. O remédio nunca ele é bom assim que coloca na boca. Ninguém gosta, que nem injeção dói, mas ela tem o poder de neutralizar o pecado, ou seja, a doença. É uma carta escrita para advertir para os últimos dias. Quero ler mais 2 versículos para mim encerrar. Janes, Jambres,
que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores insensatos, que lhe é própria, se manifestaram claramente a todos. O ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções. O ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções. O vocábulo grego morbis, usado aqui por estados das pessoas depois da queda. Selvagens, rudes e violentas. Selvagens, rudes e violentas. O ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções. Olha aí. Eles aprenderam a falsificar. Você nem sabia que tinha intenção falsificada. Paulo descreve o comportamento de certas pessoas que apenas ostenta a forma, ou seja, a aparência de cristão e piedoso. Ostentas, e tem pessoa com aparência, só aparência. Só aparência significa que o cristão está falsificando. Ele nem sabe que ele tem uma intenção falsificada, que é impura. Aprendendo na Bíblia. Mas os seus corações não foram realmente convertidos a Deus. Leia de novo. Mas os seus corações não foram realmente convertidos a Deus. Seus intensos não são celestes. E as suas atitudes são ardilosas, com o objetivo de levar vantagem pessoais, sem qualquer amor genuíno por Cristo e pelo próximo. Quer que eu leia de novo? Aleluia. Mas vamos para o último versículo 9. Concluído, não irão longe, pois como o caso daqueles opositores, insensatez que lhe é própria, se manifestará claramente a todos. Vamos ver quem é ele. Janes e Jambres são homens que não foram citados nos textos canônicos do Antigo Testamento. Entretanto,
segundo a tradição judaica, especialmente no Tagu de Jonatas, que interpreta Êxodo 7:11. Lá em Êxodo capítulo 7, verso 11, quero falar desses dois. Quem eram eles? Feiticeiros, mágicos da corte egípcia, que se opuseram a Moisés. Onde eram os egípcios? Lá do Egito. Era mágico, eram feiticeiros. Esse tal de Janes e Antes, eles eram do Egito, feiticeiro, mágico. Se opuseram contra Moisés, quando Moisés fez ali uma obra de Deus, mostrando o milagre da serpente ali, quando ele jogou, aleluia, no chão cajado, os mágicos, os feiticeiros fizeram o mesmo. Se foram o oposto de Moisés. Tem muitos hoje assim. Glória a Deus. Então nessa noite quero agradecer, deixando aqui esses 9 versículos de 2 Timóteo capítulo 3, de verso 1 ao 9, para você meditar, se você amar a Deus, gostar. Se você não gostar de Deus, também não vai ler. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, nesta noite por esta palavra. Obrigado, Senhor, por dar essa coragem, essa força, colocar no meu coração, para que esta palavra venha iluminar. Peço, Deus, pela minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras, dos meus amigos, companheiros, vizinhos, que oro, Senhor, pedindo a tua misericórdia para nossas vidas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. E te fé, diga amém. Que Deus abençoe a todos.